Ele é de São Luís Gonzaga e agora certificado internacionalmente em um concurso importantíssimo da Rússia de fotografia. Eu vou conversar hoje no Gente Daqui com o Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela. Lucas, me conta um pouquinho da tua história. Tu é natural de São Luís, isso? Sim, sou natural de São Luís, eu nasci aqui, meus pais moravam na frente da Cícero, então eu cresci lá naquela praça e foi aqui que eu cresci, né, que eu aprendi o que eu sei, tive os meus amigos e tudo. Como que foi esse despertar para a questão do design? Primeiramente, tu pensou em ser design antes mesmo da fotografia? Como é que foi isso? Isso, quando eu era criança, eu costumava desenhar muito, então desenhava história em quadrinho, fazia ilustração. E quando eu pesquisei, quando a gente entra no ensino médio, lá que a gente começa a pesquisar o que quer ser da vida, aquela coisa toda, eu vi que tinha um curso de design em Ijuí e tinha um de artes visuais em Santa Maria. Na Unijuí tinha também, só que acho que logo que eu estava no segundo ano fechou. E eu comecei a investigar como é que seria estudar nessas duas áreas. Eu vi que artes não era muito assim o que eu imaginava. Eu gosto mais dessa parte do desenho aplicado a negócio. Então, assim como eu comecei a estudar história em quadrinho, tu podia fazer uma venda, alguma coisa assim, não aquela coisa da arte que tu se expressa. Então, eu fiz o curso na Unijuí por conta dessa minha infância, pensando em desenho. Eu sempre fui uma criança que gostava de criar coisas. Desmontava uma coisa, o meu pai é eletricista, né? Desmontava um rádio, montava com uma outra coisa e fazia alguma coisa. Essa parte mais engenheiro, assim, sabe? Então, isso despertou muito a minha criatividade, que eu fui nessa área mais do design, longe da publicidade, que é uma parte mais que envolve texto, essas coisas que eu não gostei. E dentro da arte também aquela coisa era mais muito história, assim, que hoje eu gosto muito. Tipo, naquela época eu não tinha essa visão. E aí tu ingressou na faculdade de design. O que te despertou, assim, tu não conhecia que a faculdade te revelou? Na faculdade, principalmente no curso de Nijuí, eu gostei muito dessa parte de misturar várias áreas de atuação para um negócio só. Eu não sei se é no meu curso que possibilita isso, não é algo tão específico como uma engenharia ou, por exemplo, medicina, que é muito específico naquela área. Mas uma coisa que eu aprendi dentro do meu curso, que eu não tinha essa visão antes, é a parte de mesclar, vamos dizer assim, ciência, sabe? Então, eu posso aprender muito com alguém que estuda psicologia para o meu negócio, ou alguém que estuda farmácia, então áreas totalmente diferentes que eu consigo trazer para o meu negócio. E aí tu transita por esse, né? Tu vai criar um produto, daí tu tem que estudar sobre aquilo. Isso, e nem isso. sempre, né, sobre aquela mesma área. Tu vai transitar em diferentes caminhos. E a fotografia, como que começou? A fotografia, muitas pessoas acham... muitos amigos que eu tenho, fotógrafos, né? Eles sempre tiveram esse interesse por fotografia desde o início, né? Comigo não foi assim. Eu conheci fotografia na faculdade. Na faculdade a gente ia pelo um ônibus que saía aqui de São Luís Gonzaga. Então a gente pegava esse ônibus diariamente. E no ônibus eu conheci um amigo, o Eniel. Ele que era assim, vidrado em fotografia, queria fazer fotografia, vamos fazer fotografia. E a fotografia era uma disciplina que estava no 6º semestre. E nós no primeiro, ele, não, vamos fazer fotografia, não sei o que, não sei o que. E eu fui na onda dele, né? A gente criou amizade no ônibus, a gente era colega, bicho, né, do curso. E aí, lá na faculdade, que eu aprendi, assim, o que é fotografia, o que é fotometria, o que é lente, o que é luz, aquela coisa toda. Só que é um curso muito raso, era o básico, né? Então, quem que foi o professor? Foi o Paulinho? O Paulinho, isso. Professor Paulinho. Isso, ele que foi o professor, ele era bem loucão também. Foi meu professor também. E então eu aprendi fotografia aí, foi o start, assim, mas eu até cheguei a comprar uma câmera na época que eu estava estudando, fiz algumas fotos lá, a gente terminou a disciplina, mas não foi aquela coisa assim, vou virar fotógrafo. Depois foi um despertar do interesse. Isso, eu vi, achei legal, era uma coisa, diferente de tudo que eu fiz, porque era muito envolvido com ilustração, pintura.
aquela coisa de criar a logomarca, de desenvolver marca, essas coisas que é do design gráfico, né? Aí eu acho que eu deixei 1 ano, mais ou menos, a câmera parada, tipo, sem trabalhar, sem nada, tipo, depois da disciplina, porque daí eu comecei a atuar nessa parte do design gráfico mesmo, né? Aí eu pensei assim, cara, vamos tentar a fotografia. Era legal fazer fotografia, né? Mas do nada, assim, veio um estalo. Na verdade, tipo, eu tava investigando assim, o que eu podia fazer... Ou alguém te pediu, tira umas fotos minhas, não teve isso? Quando eu fiz a disciplina, a gente tinha que fazer fotos, né? Eu convidei algumas famílias aqui em São Luís, né? Pra gente fazer o primeiro ensaio e tudo. Aí eu fiz as fotos. Eu me lembro que um ou outro ensaio eu fazia, assim, pra alguém conhecido. Aquela coisa de iniciante, né? Só que daí a câmera ficava parada. Uma ou outra pessoa falava, tu faz foto, não sei o que, eu vi. Daí, né? A gente começa a investigar o mercado que tem um potencial de ser algo que gere remuneração, né? Só que quando eu estava lá na empresa, que eu estava meio desmotivado, meio cabisbaixo, sabe? Eu comecei a ver assim, o que eu podia fazer diferente do que eu faço hoje, que eu consiga gerar uma renda. Então, aquela coisa empreendedora, sabe? Eu falei, tem a fotografia, dá para eu investir nisso, dá para eu tentar por isso, né? Era uma coisa assim, eu sou muito disso, sabe? Eu tenho minha sócia lá em Santa Catarina, a gente fala muito, ela brinca comigo, Lucas, para de abrir empresa. Porque quando a gente tem um insight, assim, a gente abre uma empresa. Seja publicidade, seja num negócio de gestão, alguma coisa de moda. Então, a gente abre, gera o CNPJ e vai atendendo. Daí eu tenho essa coisa do empreendedorismo que começou na faculdade também, que era uma outra coisa que tu falou antes, o que mudou, né? Que eu não tinha essa cabeça, assim, de ganhar dinheiro ou fazer dinheiro com o que eu faço. Isso despertou na faculdade, nessa questão do empreendedorismo, que hoje eu gosto muito, sabe? Então, o meu negócio, a gente faz a gestão dele pensando nessa coisa do como é que a gente pode gerar soluções, gerar algo diferente. Então, Lucas, daí tu começou a te profissionalizar nessa área, em São Luís mesmo já. Isso. Tu já tinha, assim, um reconhecimento, o Lucas, fotógrafo, ou não? Sim, no começo não. No começo, assim, eu comecei a estudar os fotógrafos que tinham aqui, né, os que trabalham no mercado, eu comecei a ver como é que eles atuavam, como é que era esse negócio. Porque o meu curso, a formação é design, não é fotografia, assim, como carreira, como empreendedorismo, né? Empreendimento, na verdade. Então, eu comecei como é que eu vendo o ensaio? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para eu ganhar uma renda a partir disso, né? Então, comecei a investigar, eu vi que é dividido em vários nichos, né? Então, gestante, tem casamento, evento, acompanhamento. Então, tem tudo esses... Eu comecei a aprender, né? A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Então, eu comecei a atuar nessas áreas que tinham demanda aqui, tinha muita demanda em gestante, tinha muita demanda em eventos, principalmente aniversários. Então, eu comecei a atuar nessa área. E a parte, assim, da fotografia de criança, não foi aqui, então? Não. Uma coisa, o trabalho que eu hoje me especializo em criança aconteceu como? Como aqui eu atendia várias frentes... tinha muitos ensaios, então, como eu falei, tinha muito gestante, tinha bastante família, bastante adulto que fazia foto, principalmente o ensaio feminino, né? E o que me desmotivava muito, não com os meus clientes, porque é uma questão mais cultural, né? Eu acho que é mais o Brasil, porque fora lá eu vejo que não tem tanto isso. As pessoas reclamavam muito assim, emagrece aqui, tira aqui, isso aqui, sabe? E eu, poxa, tipo... você é assim, sabe? Então não adianta eu te limpar toda, tipo, te reformar ou alguma coisa assim. Um Photoshop, né? Se tu não é assim, sabe? Então, isso gerava muito, assim, feedback negativo por parte do cliente quando eu falava, não, eu não faço isso. Aí o cliente, como você não faz? Se a fulana faz, o fulano faz. Eu falei, eu não faço isso. Eu falava assim, deixava muito claro. Aí dava esse feedback negativo e parecia que eu não sabia fazer o trabalho ou... eu não era um bom profissional porque eu não fazia isso. Aí eu comecei a focar no que dava um feedback positivo. Que daí, quando eu fazia os ensaios infantis, né? A mãe gostava, o pai gostava, a avó gostava, a madrinha gostava, o irmão mais velho gostava, então... E a criança não precisava de retoque nenhum, não exigia o retoque como adulto, né? Então, eu comecei a me interessar nisso porque...
o meu trabalho como fotógrafo era mais valorizado porque eles não ficavam martelando nisso, corrige isso, aquilo. Eles pediam às vezes, tira esse machucadinho ou tira essa espinha. Então, eles tinham essa correção que é normal, é uma coisa que vai sair, né? Um machucado vai sair, não precisa estar na foto, posso corrigir. E então eu comecei a ter interesse na fotografia infantil por conta do feedback, os resultados serem muito melhor, consequentemente a venda ser maior, né? Então comecei me fugiu a palavra, a concentrar todos os meus esforços para aprender mais sobre direção de criança, como trabalhar com criança e assim por diante. E aí tu saiu de São Luís, tu já foi para Santa Catarina? Antes de eu ir para Tu tinha alguma proposta? Como que foi essa saída? Eu tenho um irmão que mora lá, ele já tinha ido embora fazia uns 15 anos já, então eu tinha essa base lá, né, essa ponte, e aí eu falava para a mãe, quando eu me formar, provavelmente eu vou lá com o Adro, né, que é o meu irmão, vou ir para lá, porque lá tem um polo industrial muito grande, né, então, e várias cidades próximas são polos grandes também. Então, muito diferente não que a realidade de São Luís seja pior ou melhor, mas aqui a demanda para o meu negócio era muito inferior por conta da localização de São Luís, né? Da região nossa que não tem essa demanda tão grande por material visual, né? E lá tinha muito, eu comecei a investigar o mercado de lá, comecei a pesquisar, falei, não, vou ir lá, vou dar um tempo no meu irmão, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu fui. Tu foi e deixou teus currículos, foi entregando currículo. Na verdade, quando eu cheguei lá, como eu já trabalhava fotografia aqui eu fiquei conhecido como fotógrafo, né? Então, a minha carreira, deslanchou aqui, eu atuava bem no mercado, muitas pessoas me conheciam, eu atuava praticamente em toda a região. E quando eu fui embora, eu pensei, eu não vou ter mais a renda que eu tenho aqui, porque lá ninguém me conhece, né? Então, vou ter que começar tudo de novo. Todo aquele investimento para conseguir mercado, para conseguir visibilidade, eu ia ter que começar lá. E quando eu estava saindo de São Luís, eu comecei a testar as fotos artísticas que eu faço hoje, que chama muita atenção, que é o que, alavancou totalmente a minha carreira. Eu comecei a fazer ela aqui, estudo dela, teste, que daí é um tratamento diferente, que envolve arte, tudo aqui em São Luís. No início, quando eu comecei a implementar esse projeto aqui, das fotos artísticas, não deu muito certo. E a influência dessas fotos artísticas foi de algum fotógrafo? Foi na verdade, de uma cultura. Lá naquela região da Rússia, mais aqui no lado europeu, né, que faz divisa com a Polônia, lá aquela região toda, eles têm um estilo muito específico da fotografia que eles se inspiram muito nas artes antigas, em aqueles papel de carta que tem, sabe, que tem... e ela é mais uma pintura, a foto. Isso, a gente trabalha o tratamento, a gente trabalha com lentes específicas, a luz tem que ser de uma forma, daí a gente, dentro do Photoshop, com a manipulação, a gente converte sombra, luz, para algo que deixe que esse olhar com essa aparência mais de uma pintura. Então, é isso que chama atenção nesse tipo de fotografia, que eu comecei a fazer testes aqui, o mercado não... até hoje a galera acha legal tudo, mas não é assim um ensaio inteiro desse tipo de foto. Então é algo assim, eles gostam, as pessoas de São Luís, da região aqui, eu quero 1 ou 2 fotos só. Então eles são mais aquela pegada mais tradicional do book família, do book, né, normal. Fora já é diferente. E aí tu tá até hoje tu está em Santa Catarina, tu trabalha com essa parte mais de publicidade também? Trabalho porque quando eu me mudei para lá, eu comecei profissionalmente, né, a ganhar dinheiro lá nessa linha, né? Então, quando eu me mudei pro meu irmão lá, eu fiquei uns 6 meses na casa dele. Aí, eu me lembro que eu fiz um trabalho... Aí eu comecei o que hoje, eu faço muito comum, assim, eu comecei a trabalhar com networking. Então, eu comecei a criar parceiros, conversar com fotógrafos, conversar com pessoas da internet. E uma ou outra vez, um fotógrafo fala assim, vem pra aí, vamos fazer umas fotos. Eu pego e vou. Sim. Então, a primeira vez que aconteceu isso foi logo que eu estava morando em Santa Catarina. Eu conheci uma fotógrafa online pelo Facebook, acho. E a gente fez um trabalho de Natal lá em Campo Grande. Então, eu peguei o avião e fui. Aí, eu nem sabia que essa experiência seria muito grande hoje, né?
Então, naquele tempo foi um trabalho muito pequeno, né? E eu comecei a atuar dessa forma lá na região de Santa Catarina, viajando como fazia aqui, né? Na micro-região aqui, só que lá eu viajo, as rotas são mais grandes, né? E aí, eu saí do meu irmão 6 meses depois, que daí eu entrei num estúdio de moda que tem numa cidade vizinha, que é onde eu resido hoje, Jaraguá do Sul. Nesse estúdio, eu aprendi bastante sobre produção de moda, sobre trabalho publicitário, campanhas de moda, tudo infantil, porque lá em Jaraguá do Sul é um polo têxtil, só que de grandes marcas infantis. Então, o Grupo Elian tá lá, a Marisol tá lá, da Lilique da Tigo, o Grupo Marlan, a Lenice, que é da Sharpay, Lunelli, que é da Lesa Lesa, então é tudo junto lá. Grupo Kili tá um pouquinho ali. E as produções são todas lá também, as produções publicitárias. Aí algumas são fora, que daí a gente viaja, depende muito do cliente, então muito eu aprendi disso, tipo, não é só num lugar só, que aqui em São Luís, quando eu comecei a trabalhar, era muito concentrado aqui, é só aqui ou ali, sabe? Então lá... Aqui os fotógrafos têm o seu próprio estúdio, lá não ocorre isso? Não, lá não tem, tipo, não é comum. O estúdio que eu trabalhava tinha um estúdio porque a gente atendia, tipo, 18 marcas no mês. Então era uma demanda muito alta. Na verdade, o fotógrafo, ele não tem um local onde as pessoas vêm até ele vai até as produções. A gente trabalha como freelancer, né? Então essa agência que eu trabalhei, ela fazia o trabalho executivo, então ela organizava a equipe para fazer a demanda, por exemplo, vocês vão fazer a demanda da Marisol, essa outra equipe vai fazer a demanda da Elian, e assim por diante. Então é assim que funciona o mercado lá. Então porque o mercado é muito grande, né? Então tem muita demanda e não tem essa competição que tem aqui, sabe? Que às vezes um cliente se ofende se tu for em outro fotógrafo, sabe? Sim. Viu, Lucas? E aí, então, esse ano tu participou da 35ª edição de um concurso na Rússia, um concurso de fotografia, é isso? Na verdade, é o 7º. O nome do concurso é 35 Awards. 35 Awards é o nome do concurso. Isso, e é a 7ª edição. 7ª edição. Que te deu uma certificação internacional. E tu tá, então, entre vários nomes de fotógrafos do mundo inteiro. Tu estás ali na edição desse ano, é isso? Isso. Esse ano aconteceu a 7ª edição, então é um concurso anual. Então, já começou a corrida, assim, pro próximo ano, né, que é o 8º. E como que funciona? Tu manda uma fotografia? Tu pode mandar... Então, tem o plano gratuito da plataforma e tem um plano pago e o plano profissional, que daí é para os fotógrafos que já têm um resultado no concurso, eles consideram que tua conta é profissional. Tu pode enviar até 2 fotos ou 3, se eu não me engano, gratuitamente. E aí tem os planos que tu pode assinar, que é $40, acho, que tu pode enviar mais fotos. E tu participou de qual categoria? Eu participei da categoria... o nome era em inglês, Staged Mas no Children. caso seria a paga essa, não? Iniciante? Não, eu participei como prêmio, né? Como usuário prêmio, porque eu tinha um bom resultado. Eu falei, vamos investir para ver o que dá. Sim. Porque o investimento não é que eu vá ter mais vantagem do que os outros. Ele só possibilita eu enviar mais fotos. E o retorno para ti é essa certificação? Isso. Na categoria que eu participei, é a fotografia de criança, só que é uma fotografia de criança posada, que eles chamam, que daí eu posso trabalhar com manipulação de imagem. As demais categorias que tem, eu não posso fazer manipulação de imagem, então, como o meu trabalho vem muito da manipulação, eu teria que participar só nessa categoria. Aí, nesse concurso, eles certificam como o top 100 dos melhores fotógrafos. Então, de todo mundo. Isso. Aí o top 100 em cada categoria. O nome é 35 Awards porque é 35 categorias. Entendi. Então, são a categoria de criança, a categoria adulta, a categoria nua, a categoria paisagem e assim por diante. Então, são várias categorias. E dentro de cada categoria, eles fazem essa certificação do melhor fotógrafo, da melhor foto individual dentro do concurso, da melhor série de fotos, que daí é um álbum inteiro, os melhores fotógrafos das séries e assim por diante. A escolha do júri, né? Então, tudo isso são categorias que ele vai somando no certificado. Aí, no meu caso, eu ganhei como 2º lugar do melhor fotógrafo da categoria que eu trabalhei. E eu ganhei a melhor foto, também em 2º lugar, na melhor foto dentro da categoria que eu trabalhei. E aí, tu participa desse álbum?
Isso. E tem essa certificação internacional. Aí ele é um concurso, eu considero ele muito grande, porque muitos fotógrafos no mundo todo conhecem ele, que trabalham mais essa área profissional, essa área mais artística, né? E eles conhecem esse concurso, então tu sair na mídia social deles, ou tu sair no livro deles, tu sair no site deles, possibilita tu ser mais conhecido entre os fotógrafos, né? Para os clientes é aquela coisa como uma certificação, né? Então, eu ganhei um concurso, então, para o meu negócio é algo bom, porque eu vou ser valorizado ainda mais por conta disso, né? E quando tu recebeu a notícia, como que foi? Já teve um retorno? Eu tava na Itália, aí eu nem tinha me lembrado que tinha um concurso que ia sair. Eu sabia que ia sair aquele mês, né? Só que eu não... Aí eu recebi um e-mail, né? Só que quando eles anunciam, é assim, ó. Eles vão anunciando, tem todas as categorias, daí eles anunciam uma foto a cada 15 minutos. E são, tipo, 3.000 fotos para ser anunciadas. Aí tu fica... Isso online. Online. E aí tu vai acompanhando. Isso, daí tem um telão lá com a contagem regressiva e vai aparecendo. Fulano, sabe? Aí, tá, de vez em quando eu ia lá, atualizava a página, né? Daí ia lá na minha categoria, nada de sair. Eu, meu Deus. E aí começou a sair o top 35 das fotos, né? E aí nada de mim, cadê? Meu Deus, onde é que tô? Aí, terceiro lugar apareceu, eu falei, será que eu vou ir para primeiro ou segundo, né? Aí apareceu o segundo, eu falei, não pode ser segundo, gente. Porque era uma foto, assim, que eu enviei, foi no workshop que a gente fez de fotografia artística em São Paulo. Foi uma foto, assim, que eu acho que eu levei 15 minutos ou 20 para fazer o tratamento dela, porque eu costumo levar 1 hora, 2 horas numa foto. Aí eu falei, imagina. Daí eu gosto porque eu gosto de estudar a foto. Por que chamou a atenção? Ou por E por que tu mandou essa? Porque como eu podia enviar mais que 3 fotos, eu fui enviando todas que tinha. E à medida que tu envia lá, tem um painel que tu vai analisando se a tua foto está com desempenho bom, porque ele é dividido em 3 3 etapas. Em 3 etapas. Tu já tá falando muito internacional, que tá confundindo a língua portuguesa. É porque na plataforma é todo em inglês, sim, né? Daí tu fica na cabeça. A primeira etapa, ela é voto, assim, aberto. Então, qualquer pessoa pode votar. O público participa dessa votação. Isso, daí qualquer pessoa do mundo pode votar. Mas não é aquela coisa assim, eu como participante te envio o link da minha foto, tu vai lá e vota. Sim, não. Tem que a pessoa ter interesse em acessar e... Na verdade, não aparece nome de quem tá participando, só aparece 2 fotos, tu escolhe uma ou outra. E aí ela é aleatória. Tu entra lá na votação, aparece fotos aleatórias. Então, não tem como eu te enviar o link e tu tentar achar minha foto. Não tem, porque tu vai ter que cair no sorteio lá. E aí tentar achar minha foto e voltar para me ajudar. Então é algo que eu acho justo, né? Aí nessa primeira etapa tem essa votação assim aberta. Na segunda tem aberta, só que é do primeiro, só das pessoas que participam da plataforma. E a terceira daí é com os jurados, que daí são 50 jurados do mundo todo que o concurso escolhe, que daí trabalham analisando as fotos que vão ser as ganhadoras. Aí as fotos que são ganhadoras, além de ter a certificação para o fotógrafo, elas são selecionadas para participar de um anuário. Esse anuário tem as fotos, as melhores fotos do concurso e algumas dos outros participantes que eles também recebem e-mail dizendo que a foto foi selecionada para o livro. Não necessariamente é uma pessoa que ganhou o concurso ou tirou uma colocação boa, mas é uma foto que eles acham que ficou bacana, vamos pôr no concurso. Mas todos que chegaram na terceira fase. Chegar na terceira fase já gera um certificado bom para alguém que não ganhou nenhuma categoria nem nada. Mas chegar na terceira já ajuda, porque eu me lembro que quando eu comecei a participar, eu comecei na 5ª edição, era bem difícil de chegar na terceira fase. Hoje, né, meu trabalho evoluiu bastante, está sendo mais fácil, então eles fazem bastante esse filtro, sabe? Então começa até o último, fica trabalhos muito bons, fotógrafos muito legais do mundo todo. E tu viajaste bastante, né, Lucas? Viajei porque depois que eu fui embora, depois que eu comecei com esse trabalho artístico, ele tem chamado a atenção por conta de, no Brasil, a recém nós estarmos caminhando
nesse lado artístico, nesse lance de trabalhar a produção, então roupa específica com efeito específico, tratamento específico. Então é um trabalho diferente e o Brasil está recém caminhando. Os fotógrafos aqui do Brasil é muito aquela coisa que acontece aqui, né, em São Luís. Acompanhamento, gestante, aquela coisa tradicional, né? E quando eu comecei a trabalhar as fotos, muitas pessoas me adicionavam, ficavam maravilhadas com o trabalho, tudo, e elas falavam assim, tu faz curso, tu trabalha com treinamento, tu faz workshop, tu faz mentoria. Aí eu comecei a falar, não. Aí chegou uma hora que a demanda estava bem alta, eu falei, opa, vamos abrir uma empresa. Empreendedor, vamos abrir uma empresa. Aí eu comecei a estudar como é que eu poderia trabalhar isso como um negócio mesmo. E aí veio a pandemia. Aí a pandemia eu parei de fotografar praticamente, porque tinha restrição de tudo. Eu falei, gente, vamos para online. Aí que eu comecei a fazer os cursos online, tratamento de imagem online, essas coisas. E nos cursos eu aprendi um outro mercado. Então é um outro público, é um outro cenário totalmente diferente. Porque quando a gente trabalha como fotógrafo, a gente posiciona o nosso negócio para clientes, né? Para potenciais clientes que querem fotografar com nós. Quando a gente trabalha com cursos, a gente trabalha trabalhando o nosso negócio, nossa imagem, para fotógrafos. Uhum. E os fotógrafos trabalham para o cliente final deles. Então, é um intermediário, sabe? Então, a gente começa a operar não com a visão do cliente final, mas sim com a transformação do fotógrafo para o cliente final. Então, é uma coisa que eu aprendi muito no ano da pandemia, no outro ano também, e que me possibilitou fazer essas viagens que eu faço hoje. Então, a viagem que eu fiz, na verdade, a maioria das viagens, quando eu comecei a trabalhar curso, começou a acontecer por conta dos cursos e também do trabalho publicitário que eu carrego junto, né? Então, quando eu faço uma viagem, por exemplo, para São Paulo, eu tento ver nessa viagem, seja para fazer um job de moda, alguma coisa assim, eu tento ver se eu consigo fechar uma turma junto. Porque daí a gente paga a viagem de uma vez só e organiza assim. Então, a gente tem trabalhado assim. Fora do Brasil foi a mesma coisa. E o que está mudando agora, que voltou da pandemia, né, o mercado começou a aquecer, que era algo que estava recém começando antes da pandemia acontecer comigo, era a questão dos congressos, que daí é para palestrar. Então, a gente é convidado para um congresso, a gente vai lá, fala sobre o nosso negócio, sobre o que a gente é, nosso trabalho. E aí, nesses congressos, tem muito fotógrafo, ele dá muita visibilidade, que para quem trabalha com curso, é algo muito bom. Uhum. Então, é algo que agora eu tô experimentando. Em abril, eu viajei para a Argentina, eu fiz um congresso lá, internacional, né? Fui convidado por eles. Eu já tinha trabalhado com eles no ano da pandemia, que foi um congresso online que eles fizeram, então foi aí que possibilitou conhecer eles, né? A gente ter esse contato. Então, o mercado, assim, o networking que eu faço, que eu falei antes lá, é muito importante porque desde daquela época lá, faz uns 3, 4 anos atrás, até hoje eu faço contato com pessoas. Então, eu conheço um fulano, eu gosto do trabalho dele, começo a conversar, essa conversa começa online, e aí dá uns 2 anos, 1 ano, eu conheço a pessoa presencialmente. Assim. É muito louco. Network puro aí, né? Parece que eu faço acontecer isso, sabe? Porque eu vou vendo as oportunidades, então, como eu sou solteiro, aquela coisa, eu não tenho família, não tenho filho, então... Tu tem essa disponibilidade. Eu tenho liberdade para fazer isso, né? Então, eu consigo remanejar os horários que eu tenho, jogar para outro mês, isso, aquilo, e planejar. Então, com isso que daí eu fiz essa viagem também lá para o exterior, que foi muito importante, foi esse ano agora. E lá eu trabalhei... Pra onde? Tu visitou que países? Eu fiquei na Itália, lá eu fiz 2 workshops, e aí eu fiz 2 jobs de moda lá também, que nem eu falei. Então, a gente tenta aproveitar a viagem e levar junto. Eu fiz 2 jobs de moda também, uma produção em Torino, na Itália, e outra na Inglaterra, fiz em Londres. Eu trabalhei na Itália, trabalhei na Inglaterra. E tu tá com esses contatos lá também agora? Tipo, tudo online. Tu pensa em daqui a pouco ir morar lá? Já tô pensando. Só um pouquinho que nós vamos conhecer os apoiadores do Gente Daqui e já retornamos. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados.
Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região. Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha! Vem aí a Agape e um novo conceito de loja. Além de proporcionar um enxoval completo para o seu bebê, dispomos também da linha de puericultura, calçados e moda infantil até o tamanho 12. Chega também para agregar conhecimento e valor com conteúdos educacionais, contribuindo com as mamães, os papais e toda a família. A Agape é o amor incondicional de mãe para filho. A Unopar Polo de São Luís Gonzaga oferece vários cursos superiores que atendem seu desejo de ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho. Se o seu sonho é ser professor ou professora ou trabalhar na área da educação, faça uma licenciatura com duração de 3 a 4 anos e ajude a construir e melhorar a educação do nosso país. Se você deseja ter uma base teórica e prática ampla, seu curso deve ser na modalidade bacharelado, com duração de 4 anos, qualificando-se para o mercado de trabalho, atuando em empresas, instituições financeiras, instituições de saúde ou abrindo o seu próprio negócio. Se você tem pressa em possuir o nível superior, seu curso deve ser na modalidade tecnólogo. São cursos com 1 ano e meio a 3 anos de duração, focados na prática, muito bem aceitos e respeitados no mercado de trabalho. Esses foram os nossos apoiadores, obrigado a todos os nossos parceiros.
E eu volto aqui com o Lucas, que tava me contando que tá pensando em morar fora, é isso? Sim. É por conta, não é assim, eu odeio o Brasil, algo assim, mas a minha caminhada, quando eu comecei a crescer bastante, eu cresci mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. É muito engraçado isso porque... Talvez pelo estilo da fotografia, né? Isso, exatamente culturalmente, isso. Porque, para vocês terem noção, pra gente ter noção, aqui o país do lado nosso, a Argentina, que faz divisa com nós, ele faz foto que nem os europeus, né? A Espanha tem um mercado muito forte nessa parte artística. É muito parecido, os dois mercados. E eles estão distantes, assim, a mesma distância praticamente, né? A América Latina e a Europa. Então, é uma coisa, assim, que vai demorar um pouco mais no Brasil para vir esse estilo, para as pessoas conhecer, para as pessoas poderem investir. E, às vezes, o pessoal fala assim, mas é uma fotografia muito cara, porque envolve muito tempo do fotógrafo. Gente, a Argentina está com uma inflação monstruosa lá, o mercado tá difícil lá, e mesmo assim eles trabalham esse estilo de fotografia. Então, não é uma questão do pagar caro ou não. O cliente tem de todo quanto é gênero, espécie, né? Então, tem desde o mais barato ao mais caro. Eu acho que é uma questão mais cultural, é uma questão das pessoas apreciar mais arte, elas verem algo diferente. Na Rússia, que nem eu falei, na Polônia, aqueles países lá, daquele lado, eles gostam dessa parte, eles se sensibilizam mais com essa questão da natureza, da luz diferente, da arte junto, sabe? Que é algo que na Europa também não é muito diferente. Na Itália, onde visitei, era muito comum a apreciação por arte, eles gostam disso. Na Espanha, eles têm esse... quando eu fui na Espanha, eles pareciam muito, muito brasileiros, só falavam espanhol. Mas eles gostam de fotografia, um estilo diferente de fotografia. Então, é um mercado, assim, que para mim cresceu muito fora. Nos Estados Unidos, eu tenho muito nome, porque eu comecei com uma plataforma bem na época da pandemia, eles me conheceram. E aí eu comecei a desenvolver uns trabalhos para eles, fazendo aula, tudo. E lá na América, a gente é da América, lá nos Estados Unidos, eles gostam muito do meu trabalho por conta das pinturas, porque a publicidade antiga, lá dos anos 30, anos 20, ela não dependia muito da fotografia para fazer um informativo, né? Eles faziam muito pintura. Então, dá esse lance mais nostálgico lá na cultura deles, porque lembra muito isso. A fotografia, quando eu comecei a fazer essa parte artística, eu estudei muito a fotografia publicitária antiga, que eram pinturas. Então, como dar aquele efeito de caricatura, não, cartoonizado, aquela coisa mais que lembra a pintura mesmo. E eu comecei a estudar isso, então por isso que eu tô tendo mais sucesso fora do Brasil. Então, tanto é que eu tô pensando em ir embora por conta do mercado ser mais atrativo, E tá pensando para quando isso? Tu já tem planos sobre isso? Talvez 2024. Eu vou, provavelmente ano que vem eu vou ir para a Europa de novo, vou dar mais uma estudada em outros países. Eu estou analisando também, agora aproveitando essa viagem aqui em São Luís, para ver se eu tenho algum descendente europeu para me ajudar com a cidadania, alguma coisa assim. Mas eu estou estudando mais por conta, não porque não gosto de brasileiro ou algo assim. Eu gosto, amo o Brasil, mas tem a ver mais com a valorização do meu trabalho, que nem eu falei antes. O estilo, né? que tu pratica de fotografia, Isso. né? Tá bem. E aqui tu tem os teus clientes também, né? Quando tu vem, o pessoal já começa a te ligar. Lucas, vamos agendar. Tu já tem uma agenda e tu trabalha também aqui, de certa forma. Sim. É que como eu tinha, né, atendi o mercado aqui, eu fazia agenda aqui, quando eu venho, muitas pessoas às vezes me mandam uma mensagem, Lucas, quando tu vier, dá um toque, tá? Aí porque eles acompanham, como eles me seguem, como eu sou amigo no Facebook, eles acompanham a minha caminhada, eles veem minhas fotos, né? Então, muito disso conta, né? Então, quando eles ficam assim, uns mandam mensagem, quando tu vier, vem. Aí eu acho engraçado porque muita gente manda assim, Lucas, viu? Eu tô grávida, tá? Aí tu vai estar por aqui, tal data, eu acho que vai dar pra fazer umas fotos. Tenho, acho que uns 4, 5, assim, clientes meus antigos, assim, mandam esse tipo de mensagem. E é legal porque é uma coisa assim, que mesmo eu saindo de São Luís, o pessoal vê meu trabalho, acompanha ainda, torce muito, sabe? Então, não é uma coisa assim, eu saí de São Luís e tchau, né? Então, eu gosto daqui, foi onde eu cresci, né? E o povo daqui eu adoro bastante, né? Então, não tem como não vir, né? É a tua família daqui? A minha família daqui também. O meu pai tá morando aqui, a mãe foi comigo, né? Levei embora. Tá lá em Santa Catarina.
Então tá, Lucas, eu quero te agradecer pela entrevista, te desejar boa sorte. Sempre que tu estiver em São Luís, venha visitar a TV daqui. Eu que agradeço o convite, tá, Pamela? Então foi um prazer estar aqui, né, falando um pouco da minha história, até para quem quiser começar na fotografia, se inspirar também, e São Luís cria artistas para o mundo.